Eles me amarraram e atearam fogo em mim. Ali achei que não voltaria mais. Porém a Virgem Maria operou um milagre. Eu me chamo Padre Leandro, e quando os traficantes me amarraram naquele poste e jogaram gasolina no meu corpo, eu ainda gritava versículos bíblicos. Minha arrogância era tanta que eu achava que minha coragem sozinha bastava para converter aquela favela. Eu desprezava os avisos, ignorava os pedidos da comunidade para ir devagar, e tratava o medo dos outros como fraqueza espiritual. Quando o fósforo acendeu e as chamas subiram pelo meu corpo, eu finalmente entendi que minha prepotência tinha me levado para o inferno na terra. Deixa eu te contar desde o começo. Eu nasci em Belo Horizonte, numa família que respirava tradição e rigidez. Meu avô foi juiz de direito, um homem respeitado e temido em igual medida. Minha avó presidia a Irmandade do Rosário há 30 anos. Nossa casa tinha crucifixos em cada parede, terços nas gavetas, e um silêncio pesado que só era quebrado por orações ou repreensões. Eu cresci ouvindo que o mundo estava perdido, que o pecado estava em todo lugar, e que os verdadeiros servos de Deus precisavam ser soldados, não consoladores. Desde criança, eu via meu avô julgar as pessoas. Ele olhava para os réus no tribunal com um misto de desdém e certeza absoluta. Dizia que o mal precisava ser extirpado sem piedade. Minha avó tinha o mesmo olhar quando via moradores de rua na porta da igreja. Ela dava esmola, mas de longe, como quem joga comida para um cachorro sem querer tocar nele. Eu aprendi que a caridade era um dever, não um abraço. Aprendi que Deus amava os justos e punia os pecadores. E eu queria estar do lado certo dessa divisão. Quando entrei no seminário, aos 18 anos, eu já tinha essa visão formada. Os outros seminaristas falavam de amor, de misericórdia, de acolhimento. Eu achava aquilo fraco. Pregava que a igreja precisava voltar a ser o que era, severa, inflexível, um farol que não negociava com as trevas. Meus professores me alertavam. Diziam que eu confundia firmeza com dureza, que o evangelho era sobre redenção, não condenação. Eu os ignorava. Achava que eles tinham amolecido com o tempo, que tinham perdido a verdadeira chama da fé. Minha irmã, Márcia, sempre foi diferente de mim. 3 anos mais nova, ela escolheu ser assistente social. Trabalhava em favelas, abrigos, lugares que eu considerava perigosos e perdidos. Ela tentava me mostrar que as pessoas que viviam ali não eram apenas pecadores, eram sobreviventes. Dizia que o tráfico existia porque o Estado tinha abandonado aquelas comunidades, que a violência era resultado de injustiça, não de maldade pura. Eu a chamava de ingênua. Dizia que ela estava justificando o pecado. Nossas discussões sempre terminavam com ela saindo da sala em lágrimas e eu me sentindo vitorioso. Quando fui ordenado padre, aos 26 anos, eu tinha certeza de que estava pronto para enfrentar o mal. Passei 3 anos numa paróquia tranquila no interior de Minas, onde todos me respeitavam, onde minha rigidez era vista como santidade. Mas aquilo não me bastava. Eu queria um desafio maior. Queria ir para onde o pecado era evidente, para onde eu pudesse realmente fazer diferença. Pedi ao bispo uma transferência para o Rio de Janeiro, para alguma comunidade difícil. Ele hesitou. Disse que eu precisava amadurecer, que o Rio exigia sensibilidade, não apenas convicção. Eu insisti. Disse que Deus me chamava para a batalha. Foi assim que cheguei ao Morro do Cruzeiro, uma favela na zona norte do Rio, controlada pelo tráfico, onde a polícia só entrava com blindados e os moradores viviam entre o medo e a resiliência. A paróquia era pequena, uma construção simples de tijolos aparentes e telhado de amianto. A igreja estava vazia na maior parte dos dias. Os moradores tinham medo de ir às missas, porque qualquer aglomeração chamava atenção. O padre anterior, Padre Augusto, era um homem velho e cansado. Ele me recebeu com um aviso: "Filho, aqui você precisa aprender a escutar antes de falar. Essas pessoas precisam de amor, não de julgamento." Eu sorri e agradeci, mas por dentro pensei que ele tinha desistido. Logo na primeira semana, eu subi até a praça principal da favela e comecei a pregar. Levei um megafone. Falei sobre os 10 mandamentos, sobre o julgamento final, sobre como Deus puniria os que viviam no pecado. As pessoas pararam para me ouvir, mas vi nos olhos delas algo que eu interpretei como culpa. Achei que estava tocando suas consciências. Não percebi que era medo. Medo de que eu estivesse desafiando os traficantes. Medo de que minha pregação trouxesse consequências. Márcia, que já trabalhava numa ONG ali perto, me procurou no dia seguinte.
Ela estava pálida. Leandro, você não pode fazer isso. Você não entende como as coisas funcionam aqui. Eu ri. Você quer que eu me cale diante do mal? Que eu aceite o domínio do tráfico? Ela sacudiu a cabeça. Não estou pedindo para você se calar. Estou pedindo para você ter sabedoria. Essas pessoas já sofrem demais. Elas não precisam de mais ameaças, precisam de esperança. Eu a chamei de covarde. Disse que ela tinha esquecido o que era servir a Deus de verdade. Ela saiu chorando, e eu me senti justificado. Nas semanas seguintes, eu intensifiquei minhas pregações. Comecei a mencionar nomes. Falava sobre o Pitbull, o líder local do tráfico, um homem temido por todos. Dizia que ele ardia no inferno em vida, que sua riqueza era manchada de sangue, que Deus o julgaria sem misericórdia. Os moradores começaram a me evitar. Quando eu passava pelas vielas, eles entravam nas casas e fechavam as portas. Eu achava que era porque estavam envergonhados de seus pecados. Não percebi que estavam me protegendo de mim mesmo. Bloco 2. Padre Augusto me procurou uma tarde. Ele estava visivelmente abalado. Leandro, eu preciso te contar algo. Recebi um recado. Eles mandaram avisar que se você continuar com essas pregações, vai haver consequências. Eu olhei para ele com desprezo. E você acredita em ameaças de bandidos? Padre, onde está sua fé? Ele respirou fundo. Não é sobre fé, filho. É sobre prudência. Você pode pregar o evangelho sem provocar uma guerra. Essas pessoas já vivem em guerra todo dia. Não adicione mais sofrimento. Eu me levantei e disse que não iria me curvar ao medo. Que Deus estava comigo. Que se eu morresse, seria mártir. Padre Augusto balançou a cabeça e saiu. Nunca mais conversamos. Foi numa sexta-feira de maio, um dia quente e abafado, que tudo desmoronou. Eu tinha acabado de fazer uma pregação na praça. Desta vez, fui ainda mais direto. Chamei o Pitbull pelo nome completo, Rafael da Silva Gonçalves, e disse que ele era um assassino, um destruidor de famílias, e que ardia nas chamas eternas enquanto ainda respirava. Havia umas 50 pessoas ouvindo, todas em silêncio absoluto. Quando terminei, desci da pequena plataforma onde estava e caminhei de volta para a casa paroquial. Assim que entrei, ouvi a porta bater atrás de mim. 5 homens estavam dentro da casa. Reconheci 2 deles. Eram jovens da comunidade, que eu tinha visto algumas vezes na igreja quando crianças. Agora estavam ali, com armas na cintura, olhando para mim sem expressão. Um deles, o mais velho, falou: "O patrão quer conversar com você." Eu senti o coração acelerar, mas não demonstrei medo. Disse que não tinha nada para conversar com criminosos. Ele deu um sorriso frio. "Não é um convite, padre." Eles me arrastaram pelas vielas. Eu gritava, chamava por ajuda, mas as portas se fechavam uma a uma. Vi rostos nas frestas das janelas, olhos arregalados, bocas cobertas pelas mãos. Ninguém se moveu. Ninguém disse uma palavra. Eu senti, pela primeira vez, o que era estar completamente sozinho. Senti o que era ser abandonado por aqueles que eu achava que estava defendendo. Me levaram até a entrada da favela, onde havia um poste de luz antigo. Me jogaram no chão. A terra estava seca e quente. Senti o gosto de sangue na boca. Eles me levantaram e me amarraram no poste com cordas grossas que queimavam a pele. Eu ainda gritava versículos. "O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum." Minha voz estava rouca, desesperada, mas eu não conseguia parar. Foi quando ele apareceu. O Pitbull. Rafael. Ele era mais novo do que eu imaginava. Devia ter uns 30 anos. Tinha uma cicatriz no rosto, da testa até o queixo. Usava correntes de ouro no pescoço e uma camisa regata que mostrava os braços cheios de tatuagens. Ele se aproximou devagar, olhando para mim como quem observa um inseto. "Padre", ele disse, com uma voz calma que me assustou mais do que qualquer grito, "você acha que Deus vai te salvar agora?" Eu cuspi na direção dele. "Deus já me salvou. Você é que está perdido." Ele deu um sorriso triste. "Eu tentei te deixar em paz, sabia? Mandei avisos. Pedi para os moradores falarem com você. Mas você é teimoso."
Ele fez um sinal com a cabeça. Um dos homens trouxe um galão. O cheiro de gasolina tomou conta do ar. Eu senti meu estômago revirar. Não, eu disse, e pela primeira vez minha voz tremeu. Não faz isso. Ele balançou a cabeça. Você escolheu, padre. Você veio aqui achando que era melhor que todo mundo, que podia julgar, condenar, destruir. Agora vai ver o que é o inferno de verdade. Eles despejaram a gasolina. Primeiro nas minhas pernas, depois no peito, nos braços, no rosto. Eu fechei os olhos e gritei. Gritei por Deus, por misericórdia, por perdão. Mas ninguém respondeu. Só o silêncio pesado da favela, quebrado apenas pelo som do líquido caindo no chão. E então, o fósforo. Eu vi a chama pequena, laranja, dançando na mão dele. Ele me olhou mais uma vez. Deus te perdoe, padre, porque eu não posso. E jogou. As chamas subiram instantaneamente. O fogo cobriu meu corpo como uma segunda pele, e a dor foi tão intensa que eu não conseguia nem gritar. Era como se cada terminação nervosa estivesse sendo arrancada. Senti minha pele derreter, senti o cheiro da minha própria carne queimando. Tentei me mexer, mas as cordas me seguravam. Tentei rezar, mas as palavras não saíam. Só a dor, só o fogo, só o desespero absoluto. E então, tudo ficou escuro. Não sei quanto tempo passou. Acordei num terreno baldio, longe do poste. Meu corpo era uma massa de dor. Mal conseguia respirar. Olhei para minhas mãos e vi carne viva, vermelha, com pedaços de pele pendurados. Tentei me levantar, mas caí. Rastejei. Não sei quanto tempo rastejei. Só sei que em algum momento, cheguei até uma rua principal. Foi seu Valdir quem me encontrou. Um catador de lixo, um homem de uns 60 anos, magro e curvado pelo peso do carrinho. Ele gritou quando me viu. Chamou ajuda. Alguém ligou para a ambulância. Eu ainda estava consciente quando eles me colocaram na maca. Ouvi os paramédicos dizendo que eu tinha queimaduras de 3º grau em 70% do corpo. Que era improvável que eu sobrevivesse. Bloco 3. No hospital, a realidade foi pior que o fogo. Me levaram direto para a UTI de queimados, um lugar frio e estéril que cheirava desinfetante e carne morta. Os médicos fizeram o que puderam. Removeram a pele queimada, cobriram as feridas com curativos que pareciam papel alumínio, me encheram de morfina. Mas a dor nunca parava completamente. Era como se o fogo ainda estivesse lá, invisível, consumindo o que restava de mim. Nos primeiros dias, vieram policiais. Fizeram perguntas. Queriam saber quem tinha feito aquilo, por que tinha acontecido, se eu podia identificar os responsáveis. Eu disse tudo. Dei nomes, descrevi rostos, contei cada detalhe. Eles anotaram tudo e foram embora. Pensei que haveria justiça. Pensei que o Pitbull e seus homens seriam presos. Mas nada aconteceu. Uma semana depois, o delegado voltou. Mas desta vez, não veio como aliado. Veio como acusador. Disse que eu tinha sido imprudente, que tinha provocado conflito, que tinha desobedecido orientações da própria igreja para manter a paz na comunidade. Disse que havia relatos de moradores reclamando das minhas pregações, dizendo que eu estava colocando todos em risco. Ele me olhou com frieza e disse: Padre, o senhor quase causou uma guerra aqui. Tem sorte de estar vivo. Fiquei sem palavras. Sorte. Eu estava destruído, desfigurado, e ele dizia que eu tinha sorte. Tentei argumentar, mas ele não quis ouvir. Disse que o caso estava sendo arquivado por falta de provas suficientes. Falta de provas. Como se meu corpo queimado não fosse prova. Como se as testemunhas não existissem. Mas eu sabia a verdade. Ninguém ia testemunhar contra o Pitbull. Ninguém queria morrer. O bispo também me abandonou. Recebi uma carta dele, entregue por um secretário que mal olhou na minha direção. A carta era formal, fria, burocrática. Dizia que eu tinha agido contra as orientações da diocese, que tinha colocado em risco a segurança da paróquia e dos fiéis, e que, portanto, estava sendo afastado das minhas funções até segunda ordem. Não havia uma palavra de apoio. Não havia uma oração. Só o peso institucional de uma igreja que preferia o silêncio à verdade. E então, veio a pior parte. Me transferiram da UTI para a ala psiquiátrica.
Disseram que eu estava apresentando sinais de descompensação mental, que eu gritava durante a noite, que eu representava um risco para mim mesmo. Eu tentei explicar que os gritos eram de dor, não de loucura, mas ninguém me escutou. Me colocaram num quarto isolado, com grades nas janelas e uma porta que só abria de fora. Me sedaram até eu mal conseguir pensar. Foi ali, naquele quarto, que eu conheci o verdadeiro abandono. Márcia era a única que me visitava. Ela vinha 2 vezes por semana, sempre com os olhos vermelhos de tanto chorar. Trazia flores, trazia comida que eu não conseguia comer, trazia palavras de conforto que eu não conseguia ouvir. Eu a expulsava. Gritava para ela ir embora, dizia que não precisava da piedade de ninguém, que Deus tinha me abandonado e que ela deveria fazer o mesmo. Ela saía chorando, mas voltava na semana seguinte. Sempre voltava. Os outros pacientes da ala tinham medo de mim. Eu era o padre queimado, o homem que falava sozinho, que acordava no meio da noite perguntando onde Deus estava. As enfermeiras me evitavam. Trocavam meus curativos em silêncio, sem olhar nos meus olhos, como se eu fosse um castigo que elas precisavam suportar. Eu me olhava no espelho do banheiro e não me reconhecia. Meu rosto era uma colcha de retalhos vermelhos e brancos. Meu corpo era uma lembrança permanente do inferno que eu tinha vivido. E a fé? A fé foi a primeira coisa que morreu. Eu passava horas olhando para o teto, tentando rezar, mas as palavras não saíam. Era como se minha língua tivesse esquecido como falar com Deus. Eu sentia raiva. Raiva dele, por ter permitido aquilo. Raiva de mim, por ter sido tão arrogante. Raiva da igreja, por me abandonar. Raiva do mundo, por continuar girando enquanto eu apodrecia naquela cela. Numa noite, tentei me machucar. Peguei um pedaço de plástico quebrado que encontrei no banheiro e tentei cortar os pulsos. Mas as cicatrizes eram tão grossas que a pele não rompia. Eu caí no chão, chorando, gritando para Deus me levar de uma vez. Uma enfermeira entrou correndo, me segurou, chamou ajuda. Me amarraram na cama. Aumentaram a sedação. Passei os dias seguintes flutuando no nevoeiro químico, onde não havia dor, mas também não havia vida. Márcia descobriu. Não sei como, mas ela descobriu. Veio me ver num sábado de manhã, entrou no quarto e ficou parada na porta, só me olhando. Eu estava amarrado, babando, mal conseguindo manter os olhos abertos. Ela se aproximou, sentou na beira da cama, e segurou minha mão. Leandro, ela disse, com a voz quebrada, eu não vou desistir de você. Mesmo que você desista de si mesmo, eu não vou. Eu tentei falar, mas só saiu um gemido. Ela limpou minha boca com um lenço, ajeitou meu travesseiro, e ficou ali. Não disse mais nada. Só ficou. E naquele silêncio, pela primeira vez, eu senti algo além da raiva. Senti vergonha. Vergonha de ter tratado minha irmã com tanto desprezo. Vergonha de ter desprezado o amor que ela sempre me ofereceu. Vergonha de ter confundido rigidez com santidade. Bloco 4. Durante 3 meses naquela ala psiquiátrica, eu aprendi o que era estar morto em vida. As paredes brancas, o cheiro de remédio, o silêncio quebrado apenas por gritos distantes de outros pacientes. Eu tinha me tornado um deles. Um homem sem propósito, sem esperança, sem futuro. Os dias se misturavam. Eu não sabia se era terça ou domingo, se era manhã ou noite. Tudo era cinza. As enfermeiras trocavam meus curativos 2 vezes ao dia. Era um ritual de dor. Elas removiam as ataduras com cuidado, mas cada movimento arrancava pedaços de pele que tentavam cicatrizar. Eu mordia a língua para não gritar. Não queria dar a eles a satisfação de me ver fraco. Mas quando elas saíam, eu chorava sozinho, encolhido na cama, abraçando a dor como se fosse a única coisa real que me restava. Os médicos diziam que as queimaduras nunca cicatrizariam completamente, que eu teria sequelas permanentes, que minha pele seria para sempre uma lembrança do que aconteceu. Eu ouvia aquilo e pensava, bom, pelo menos terei uma desculpa para odiar o espelho. Pelo menos terei uma razão física para justificar o vazio que sinto por dentro. Márcia continuava vindo. Toda terça e quinta. Ela trazia pequenas coisas. Um pedaço de bolo que ela sabia que eu gostava quando criança. Uma foto antiga de nós dois na fazenda do nosso avô. Uma vez, ela trouxe um terço. Colocou na minha mão e fechou meus dedos em volta dele. Eu joguei longe assim que ela saiu.
Não queria nada que me lembrasse de Deus. Mas ela voltava. Sempre voltava. E aos poucos, eu comecei a perceber algo. Márcia não vinha porque tinha esperança de que eu melhorasse. Ela vinha porque me amava. Simples assim. Não havia condição. Não havia cobrança. Só amor. E aquilo me quebrava por dentro de um jeito que o fogo nunca conseguiu. Foi numa dessas visitas que ela me contou algo que eu não sabia. Leandro, eu fui até o Morro do Cruzeiro depois do que aconteceu com você. Conversei com os moradores. Sabe o que eles me disseram? Eu olhei para ela, sem responder. Eles disseram que tentaram te avisar, que te imploraram para ter cuidado. Mas você não escutava. Você achava que eles eram fracos, que eram cúmplices. Mas eles só estavam tentando te proteger. Aquilo me atingiu como um soco. Eu tinha interpretado tudo errado. O silêncio deles não era cumplicidade. Era medo. Medo por mim. E eu, na minha arrogância, tinha ignorado. Tinha pisoteado o amor daquelas pessoas e transformado em desprezo. Tem mais, Márcia continuou. Seu Valdir, o homem que te encontrou naquela noite, ele me procurou. Disse que reza por você todo dia. Que acendeu velas na igreja. Que pede para Deus te curar. Ela segurou minha mão. Leandro, você acha que foi abandonado. Mas tem gente rezando por você. Tem gente que ainda acredita em você. Eu não consegui responder. Só consegui chorar. E foi um choro diferente. Não era de raiva ou de dor. Era de vergonha. Vergonha de ter sido tão cego. Tão orgulhoso. Tão convencido de que eu estava certo e todos estavam errados. Naquela noite, depois que Márcia foi embora, eu fiquei acordado. A sedação tinha diminuído nas últimas semanas. Então eu conseguia pensar com mais clareza. Olhei para o teto e, pela primeira vez em meses, tentei falar com Deus. Não foi uma oração bonita. Não foi um salmo decorado. Foi só: por que você deixou isso acontecer comigo? Não houve resposta. Só o silêncio. O mesmo silêncio que eu sentia desde o dia do fogo. E naquele silêncio, algo começou a se mover dentro de mim. Uma pergunta que eu não queria fazer, mas que não conseguia ignorar. E se Deus não tivesse me abandonado? E se eu é que tinha me afastado dele? Eu sacudi a cabeça. Não. Não podia ser isso. Eu tinha servido a Deus. Tinha pregado sua palavra. Tinha enfrentado o mal. Como eu poderia ter me afastado? Mas a pergunta não saía da minha mente. E quanto mais eu tentava ignorá-la, mais ela crescia. Nos dias seguintes, comecei a rever minha vida. As pregações. As discussões com Márcia. Os avisos que ignorei. A forma como tratei os moradores. E percebi algo terrível. Eu nunca tinha servido a Deus. Eu tinha usado Deus para alimentar meu orgulho. Minha rigidez não era santidade. Era medo. Medo de estar errado. Medo de ser fraco. Medo de ser como todos os outros. Imperfeito, duvidoso, humano. Eu tinha construído uma armadura de versículos bíblicos e julgamentos, não para proteger a fé, mas para proteger a mim mesmo. E quando aquela armadura foi destruída pelo fogo, o que restou foi apenas um homem assustado e vazio. Foi numa madrugada de agosto, 3 meses depois de ter sido internado, que tudo mudou. Eu estava deitado na cama. A dor estava insuportável naquela noite. Os analgésicos não faziam mais efeito. Eu me contorcia, suava, mordia o travesseiro. E de repente, algo em mim se partiu. Não foi um momento de iluminação. Foi um colapso. Um desmoronamento total. Eu caí de joelhos no chão frio do quarto e comecei a chorar. Não era um choro controlado. Era um desespero profundo, animal, que vinha de um lugar que eu nem sabia que existia. E no meio daquele choro, eu gritei: eu não aguento mais. Se existe alguém aí, eu preciso de ajuda. Eu falhei. Eu não sei mais nada. Não foi uma oração bonita. Não foi teológica. Não foi nada que eu tivesse aprendido no seminário. Foi só a verdade crua de um homem quebrado. E pela primeira vez, eu não estava pedindo vitória. Não estava pedindo justiça. Eu só estava pedindo para sobreviver mais um dia. Bloco 5. Fiquei ali, de joelhos, chorando até não ter mais lágrimas. Meu corpo tremia. Minha garganta ardia.
Mas algo estranho aconteceu. No meio daquele desespero, senti uma calma que não vinha de mim. Não foi instantânea. Foi gradual, como uma maré que sobe devagar. A dor continuava, as cicatrizes continuavam, mas algo dentro de mim tinha mudado. Eu tinha soltado. Tinha parado de lutar sozinho. Tinha admitido que não podia me salvar. Voltei para a cama exausto. Deitei de lado, porque as costas queimadas não suportavam o colchão. Fechei os olhos, e pela primeira vez em meses, dormi sem pesadelos. Não sonhei com o fogo. Não sonhei com o pitbull. Sonhei com a fazenda do meu avô. Eu era criança, correndo pelo pasto, e Márcia corria atrás de mim, rindo. Acordei com o sol entrando pela janela, e por um breve momento, esqueci onde estava. 3 dias depois daquela madrugada, algo inexplicável aconteceu. Eu acordei no meio da noite. O quarto estava escuro, mas havia uma luz. Não era a luz do corredor. Não era da janela. Era uma luz que vinha de dentro do próprio quarto, suave, dourada, que não machucava os olhos. Eu pensei que estava delirando, que era efeito da medicação. Mas a luz ficou mais intensa. No canto do quarto, próximo à janela, vi uma figura. Era uma mulher. Ela usava um manto azul e um véu branco que cobria parte do cabelo. Seu rosto era sereno, com uma expressão de compaixão que eu nunca tinha visto em ninguém. Ela não disse nada com a boca, mas eu ouvi uma voz dentro de mim. Não eram palavras audíveis. Era algo mais profundo, como se a mensagem fosse impressa diretamente no meu coração. Você não está esquecido. Sua dor tem propósito. Levante. Eu quis falar, quis perguntar quem era, mas minha voz não saiu. Ela estendeu a mão na minha direção, mas não me tocou. Apenas fez um gesto, como se estivesse abençoando. E então, a luz começou a diminuir. Ela desapareceu aos poucos, como fumaça se dissipando, até que o quarto voltou a ficar escuro. Fiquei paralisado. Meu coração batia tão forte que eu achei que fosse explodir. Olhei para minhas mãos. Elas tremiam. E então percebi algo. As queimaduras mais profundas, aquelas que os médicos diziam que nunca fechariam, estavam cobertas por uma camada nova de pele. Era rosada, frágil, mas estava ali. Eu passei os dedos sobre elas, incrédulo. Não doía. Não ardia. Era como se tivesse cicatrizado da noite para o dia. Levantei da cama e fui até o espelho do banheiro. Acendi a luz. Meu rosto ainda estava marcado, meu corpo ainda era uma colcha de cicatrizes, mas algo tinha mudado. As feridas abertas nas mãos, no pescoço, no peito, tinham fechado. Não era a cura completa. Ainda havia marcas. Ainda havia dor. Mas era impossível. Médicos tinham dito que aquelas feridas precisariam de meses, talvez anos, para cicatrizar. E ali estavam, fechadas, em uma noite. Eu caí de joelhos de novo. Mas desta vez, não foi de desespero. Foi de espanto. De gratidão. De algo que eu nem sabia nomear. Sussurrei. Foi você, não foi? Maria. Não houve resposta audível, mas senti aquela mesma paz que tinha sentido na madrugada do meu colapso. Só que agora, era mais forte. Era como se alguém tivesse colocado a mão no meu ombro e dito: eu estou aqui. Na manhã seguinte, quando a enfermeira entrou para trocar meus curativos, ela parou no meio do quarto e ficou me encarando. Padre, ela disse, com a voz trêmula, o que aconteceu com você? Eu não sabia o que responder. Ela se aproximou, examinou minhas mãos, meu pescoço, e então chamou outra enfermeira. As duas ficaram ali, olhando para mim como se eu fosse um enigma. O médico chegou 1 hora depois. Era um homem sério, de meia idade, que sempre falava comigo com um tom clínico e distante. Mas quando ele viu minhas feridas, o rosto dele mudou. Ele pegou minha mão, virou para todos os lados, olhou com uma lanterna, pediu para eu mover os dedos. Depois, examinou meu pescoço, meu peito, minhas costas. Ficou em silêncio por um longo tempo. Isso não é possível, ele disse, mais para si mesmo do que para mim. Essas feridas estavam necrosadas. Tinham exposição óssea. Não há explicação médica para isso. Ele chamou outros especialistas. Fizeram exames, tiraram fotos, discutiram entre si em voz baixa.
Eu ouvia palavras como regeneração atípica, cicatrização anomala, sem precedentes. Mas nenhum deles conseguia explicar. Um dos médicos, mais jovem, me perguntou diretamente: Padre, o que você fez? Usou algum tratamento alternativo? Alguma pomada que a gente não sabe? Eu balancei a cabeça. Não fiz nada. Eu só pedi ajuda. Ele franziu a testa. Ajuda de quem? Eu olhei para ele e disse, com uma voz que eu mal reconhecia como minha, de Nossa Senhora. O silêncio que se seguiu foi pesado. Os médicos se entreolharam. Um deles deu um sorriso constrangido e disse: Bem, padre, seja lá o que foi, funcionou. Eles saíram do quarto, ainda discutindo, e eu fiquei sozinho. Olhei para minhas mãos de novo. As cicatrizes ainda estavam lá. Mas agora, elas não eram apenas marcas de dor. Eram sinais de que eu tinha sido alcançado. De que, no meu momento mais escuro, eu não estava sozinho. Márcia veio me ver naquela tarde. Quando ela entrou no quarto, eu estava sentado na cama, olhando pela janela. Ela parou na porta, me observando. Leandro, ela disse, devagar, você está diferente. Eu me virei para ela. Estou. Ela se aproximou, pegou minha mão, e viu. Seus olhos se encheram de lágrimas. O que aconteceu? Eu contei tudo. A madrugada do colapso, a aparição, a cura inexplicável. Ela chorou enquanto eu falava. E quando terminei, ela segurou meu rosto com as duas mãos e disse: Eu sempre soube que Deus não tinha te abandonado. Sempre soube. Eu segurei as mãos dela. Márcia, me perdoa. Por tudo. Por te tratar tão mal. Por te chamar de covarde. Você sempre esteve certa, e eu sempre estive errado. Ela balançou a cabeça, chorando. Não precisa de perdão, Leandro. Você é meu irmão. Eu nunca deixei de te amar. E naquele abraço, algo em mim se curou que não era físico. Era mais profundo. Era a ferida da arrogância, do orgulho, da solidão que eu tinha escolhido. Você já sentiu que alguém te amava mesmo quando você não merecia? Porque foi isso que Márcia fez por mim. Bloco 6. Nos dias seguintes, a notícia da minha recuperação se espalhou pelo hospital. Enfermeiras que me evitavam começaram a entrar no meu quarto para ver as cicatrizes. Médicos de outros andares vinham me examinar. Alguns achavam que era um milagre. Outros, que havia uma explicação científica que eles ainda não tinham descoberto. Mas todos concordavam em uma coisa: aquilo não era normal. Eu comecei a ganhar forças. Conseguia andar pelo corredor, conseguia comer sem ajuda, conseguia dormir sem precisar de sedação pesada. Mas o mais importante, conseguia rezar de novo. Não eram orações longas ou elaboradas. Eram simples. Obrigado por mais um dia. Me ajude a entender o que aconteceu. Me ensine a ser diferente. E cada vez que eu rezava, sentia aquela mesma paz. Não era euforia. Era só a certeza tranquila de que eu não estava mais sozinho. Márcia começou a trabalhar para me tirar da ala psiquiátrica. Ela conversou com assistentes sociais, com advogados, com o próprio diretor do hospital. Argumentou que eu não era mais um risco, que a internação compulsória não tinha mais justificativa. Levou semanas, mas finalmente conseguiu. Me transferiram para um quarto comum, onde eu poderia receber visitas sem restrições, onde eu poderia sair quando quisesse. Foi nesse quarto que recebi uma visita inesperada. Era seu Valdir, o homem que me encontrou naquela noite terrível. Ele entrou tímido, segurando um boné velho nas mãos, com os olhos baixos. Padre, ele disse, com a voz embargada, eu não sei se o senhor se lembra de mim, mas eu me levantei da cama e fui até ele. Seu Valdir, o senhor me salvou a vida. Ele balançou a cabeça. Não fui eu, padre. Foi Deus. Eu segurei as mãos dele, aquelas mãos calejadas de quem trabalha com lixo todo dia, e disse: Deus usou o senhor. E eu nunca vou esquecer disso. Ele chorou. Um homem de 60 anos, que catava lixo para sobreviver, que ninguém olhava nos olhos na rua, chorou no meu ombro. E eu percebi algo. Ele tinha mais dignidade, mais fé, mais amor do que eu jamais tive. Seu Valdir me contou que tinha ido na igreja todo dia desde aquela noite. Acendeu velas, rezou o terço,
Pediu para Nossa Senhora me proteger. Eu não sei rezar direito, padre, ele disse. Mas eu pedia do jeito que eu sabia. Pedia para a Mãe de Jesus cuidar do Senhor. Eu segurei as mãos dele com mais força. Seu Valdir, o Senhor reza melhor do que eu algum dia rezei. Ele ficou por 1 hora. Contou sobre a vida dele, sobre os 5 filhos que criou sozinho depois que a esposa morreu, sobre como o trabalho de catador era pesado mas honesto, sobre como ele encontrava Deus nas pequenas coisas, no pão que não faltava, no sol da manhã, no sorriso de um neto. Eu ouvia fascinado. Aquele homem, que a sociedade desprezava, que eu provavelmente teria ignorado antes, era um mestre. Ele sabia o que eu tinha levado uma vida inteira e um inferno para aprender, que Deus está nos humildes, não nos arrogantes. Quando ele saiu, eu fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido. Na minha arrogância, no fogo, no abandono, na aparição, na cura. E percebi que tudo aquilo tinha um fio condutor: humildade. Deus tinha permitido que eu fosse quebrado para me ensinar a ser pequeno. Para me ensinar que fé não é sobre estar certo. É sobre confiar, mesmo quando você não entende. 6 meses depois de ter sido internado, recebi alta médica. Eu ainda tinha cicatrizes por todo o corpo. Ainda sentia dores em dias frios. Ainda acordava às vezes com o cheiro de gasolina nas narinas, mesmo que fosse só uma lembrança. Mas eu estava vivo. E mais do que isso, eu estava diferente. Márcia me levou para a casa dela. Ela morava num apartamento pequeno em Copacabana, com vista para o mar. Você vai ficar aqui até se recuperar completamente, ela disse. Eu tentei argumentar, dizer que não queria ser um peso, mas ela não aceitou. Leandro, você é meu irmão. Minha casa é sua casa. E pela primeira vez, eu aceitei ajuda sem orgulho. Os primeiros dias foram estranhos. Eu não sabia o que fazer comigo. Não tinha paróquia, não tinha função, não tinha identidade além de o padre que foi queimado. Passava horas olhando o mar pela janela, pensando no que viria a seguir. Márcia trabalhava durante o dia, então eu ficava sozinho. Mas aquela solidão era diferente da que senti no hospital. Não era vazia. Era reflexiva. Comecei a escrever. Peguei um caderno velho que Márcia tinha numa gaveta e comecei a anotar tudo o que tinha acontecido. Não como um relato oficial, mas como uma confissão. Escrevi sobre minha arrogância, sobre como tratei as pessoas, sobre como confundi rigidez com santidade. Escrevi sobre o fogo, sobre o desespero, sobre a aparição. Escrevi para mim mesmo, para não esquecer quem eu tinha sido e quem eu nunca queria ser de novo. Num sábado de manhã, 3 semanas depois da alta, Márcia me acordou cedo. Leandro, arruma suas coisas. Vamos sair. Eu perguntei para onde, mas ela só sorriu. Pegamos um ônibus, e meia hora depois, estávamos de volta ao Morro do Cruzeiro. Meu coração disparou. Eu não queria voltar ali. Não queria ver o poste, a favela, as pessoas. Mas Márcia segurou minha mão. Confia em mim. Subimos a favela devagar. As vielas eram as mesmas, as casas eram as mesmas, mas algo tinha mudado. Ou talvez eu é que tinha mudado. Quando chegamos perto da praça principal, vi um grupo de mulheres esperando. Elas estavam na frente da igreja. Quando me viram, ficaram em silêncio. Eu parei. Não sabia o que fazer. Então, uma delas, Dona Conceição, uma senhora de uns 70 anos que eu lembrava das missas, se aproximou. Ela olhou para mim, para minhas cicatrizes, para meu rosto marcado. E então, fez algo que eu não esperava. Ela me abraçou. Bloco 7. O abraço de Dona Conceição foi apertado, cheio de uma ternura que eu não merecia. Ela cheirava sabão em pó e café. Quando se afastou, seus olhos estavam molhados. Padre Leandro, ela disse, com a voz trêmula, a gente rezou muito pelo Senhor. Todo dia. A gente não esqueceu. Eu não consegui responder. Só consegui chorar. As outras mulheres se aproximaram. Dona Maria, Dona Sebastiana, Dona Luísa. Todas me abraçaram. Todas me olharam com compaixão, não com medo ou julgamento. Eu esperava rejeição. Esperava que me culpassem por ter trazido problemas para a comunidade. Mas o que recebi foi amor. Amor puro, desinteressado, que não exigia nada em troca. Márcia me levou até a igreja. A porta estava aberta.
Entramos devagar. O interior estava simples como sempre. Bancos de madeira, paredes descascadas, um crucifixo de gesso no altar. Mas havia algo diferente. Flores frescas nos vasos. Velas acesas. E no canto, perto da imagem de Nossa Senhora, havia um quadro com minha foto. Embaixo, uma placa: pelos que sofrem e pelos que precisam de cura. Eu me aproximei daquele cantinho. As velas tremiam na corrente de ar. Olhei para a imagem de Nossa Senhora, a mesma que eu tinha visto naquela noite no hospital. Ela me olhava com aquela serenidade impossível. Ajoelhei. E pela primeira vez em meses, rezei um Pai Nosso completo. Cada palavra saía devagar, pesada de significado. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu senti o peso daquelas palavras. Precisava perdoar. Precisava ser perdoado. Dona Conceição entrou na igreja e sentou ao meu lado. Ficamos ali, em silêncio, por um tempo que pareceu eterno, mas que provavelmente foram só alguns minutos. Depois, ela falou: Padre, a gente sabe que o senhor sofreu muito. E a gente sente muito por não ter conseguido te proteger naquela noite. Mas o senhor precisa saber de uma coisa. A gente tentou. A gente tentou avisar. A gente tentou pedir para o senhor ter cuidado. Mas o senhor não escutava. Eu virei para ela. Eu sei, Dona Conceição. E eu peço perdão. Eu tratei vocês como se fossem cúmplices. Como se o silêncio de vocês fosse covardia. Mas não era. Era proteção. E eu fui arrogante demais para enxergar. Ela segurou minha mão. Suas mãos eram ásperas, marcadas pelo trabalho. Padre, a gente já perdoou. Há muito tempo. Agora o senhor precisa se perdoar. Aquelas palavras me atingiram de um jeito que eu não esperava. Perdoar a mim mesmo. Será que eu conseguia? Saímos da igreja e fomos até a casa de Dona Conceição. Era pequena, 2 peças apenas, com teto de zinco e chão de cimento. Mas estava limpa, organizada, com um cheiro de comida caseira que me trouxe memórias da infância. Ela me ofereceu café, e eu aceitei. Sentamos à mesa de plástico, e ela começou a contar histórias da comunidade. Falou sobre como as coisas tinham mudado depois do que aconteceu comigo. Como o Pitbull tinha sumido por um tempo, dizendo que tinha ido para outro estado. Como os moradores tinham ficado com medo de represálias, mas nada aconteceu. Como a igreja ficou vazia por semanas, até que um padre novo chegou, mais velho, mais calmo, que só ouvia e consolava, sem confrontar. Mas sabe, padre, ela disse, mexendo o café, a gente nunca esqueceu do Senhor. A gente sabia que o Senhor tinha um coração bom. Só estava perdido. Perdido. Essa era a palavra certa. Eu tinha estado perdido na minha própria certeza. Perdido na minha arrogância. Perdido na ilusão de que eu podia salvar o mundo sozinho. Quando estava saindo da casa de Dona Conceição, ela me chamou de volta. Padre, tem uma coisa que eu queria te dar. Ela entrou no quarto e voltou com uma caixa de sapatos velha. Dentro, havia cartas. Dezenas delas. São orações que a gente escreveu para o Senhor enquanto estava internado. A gente não sabia seu endereço, então a gente guardou. Eu peguei uma das cartas e abri. Era de uma criança, com letra torta. Deus, cuida do Padre Leandro. Ele é bom. Amém. Eu segurei aquela caixa contra o peito e chorei de novo. Chorei de vergonha por ter desprezado aquelas pessoas. Chorei de gratidão por ter sido amado mesmo quando não merecia. Chorei porque percebi que nunca tinha estado sozinho. Mesmo quando achei que Deus tinha me abandonado, Ele estava ali, nas orações daquelas pessoas simples, naquelas cartas que nunca foram enviadas mas que chegaram até mim naquele momento exato. Márcia e eu voltamos para o apartamento dela no final da tarde. Eu estava exausto, mas era um cansaço diferente. Não era o cansaço da dor. Era o cansaço de quem finalmente colocou um peso no chão. Sentei na varanda, olhando o mar, com a caixa de cartas ao meu lado. Comecei a ler cada uma. Havia orações, desenhos, mensagens curtas. Cada uma era um lembrete de que eu tinha sido sustentado por amor quando achei que estava caindo no vazio. Naquela noite, tive um sonho. Estava de volta ao poste onde fui queimado. Mas desta vez, não havia fogo. Havia só luz.
A mesma luz dourada que tinha visto no hospital. E no meio daquela luz, a figura de Nossa Senhora. Ela estendeu a mão para mim, e eu a peguei. Ela me levantou, e eu percebi que não estava mais amarrado. As cordas tinham sumido. Eu estava livre. Acordei com o som das ondas quebrando na praia. O sol estava nascendo. Fui até a janela e olhei para o horizonte. Aquela linha onde o céu encontra o mar. E entendi algo. Eu tinha morrido naquele poste. O Leandro arrogante, rígido, cheio de certezas, tinha morrido queimado. O que sobreviveu foi outra pessoa. Alguém marcado, imperfeito, mas disposto a aprender. Disposto a amar. Disposto a ser humilde. Nos meses seguintes, comecei a reconstruir minha vida. Não voltei para o sacerdócio ativo imediatamente. Não tinha certeza se a igreja me aceitaria de volta, e honestamente, não tinha certeza se eu queria voltar da mesma forma. Comecei a fazer trabalho voluntário. Ajudava seu Valdir na coleta de materiais recicláveis. Conversava com moradores de rua. Visitava hospitais para confortar pacientes. Não pregava. Não julgava. Apenas ouvia. E foi ouvindo que aprendi mais sobre Deus do que em todos os anos de seminário. Aprendi que Deus está na dor da mulher que perdeu o filho. Está no sorriso do velho que não tem ninguém. Está no silêncio do homem que não consegue mais rezar. Deus não está apenas nas respostas. Está principalmente nas perguntas. Nas dúvidas. Nas quedas. Bloco 8. Um ano depois de ter recebido alta, recebi uma carta do bispo. Meu coração apertou quando vi o envelope. Eu temia que fosse uma carta de expulsão definitiva, um documento oficial me desligando do clero. Abri com as mãos tremendo. Mas não era isso. Era um convite. Para uma reunião. Para conversar sobre meu futuro na igreja. Fui até a Cúria Diocesana num dia de chuva. O prédio era imponente, com vitrais antigos e cheiro de madeira encerada. A secretária me recebeu com um sorriso educado mas distante. Me levou até a sala do bispo. Quando entrei, ele estava de pé, olhando pela janela. Se virou quando me ouviu entrar. Dom Paulo era um homem de 60 e poucos anos, cabelos brancos, óculos de armação grossa. Ele me olhou de cima a baixo, focando nas cicatrizes que subiam pelo meu pescoço e cobriam minhas mãos. Fez um gesto para eu sentar. Sentei. Ele permaneceu de pé por mais alguns segundos, como se estivesse escolhendo as palavras. Padre Leandro, ele começou, com uma voz grave. Eu li os relatórios. Sobre o que aconteceu. Sobre sua internação. Sobre sua recuperação. Ele fez uma pausa. E eu preciso lhe pedir perdão. Eu pisquei, sem entender. Perdão, Dom Paulo. Ele sentou à minha frente. Eu te abandonei. Quando você mais precisava da igreja, eu escolhi a segurança institucional. Escolhi evitar problemas. Escolhi o silêncio. Ele tirou os óculos e limpou com um lenço. E isso foi covardia da minha parte. Eu não sabia o que dizer. Tinha imaginado 1000 versões daquela conversa, mas nenhuma incluía um pedido de perdão. Dom Paulo, eu também errei. Eu provoquei aquele conflito. Eu fui arrogante. Ele balançou a cabeça. Sim, você foi. Mas eu deveria ter te guiado melhor. Deveria ter te ensinado que a fé não é uma guerra. É um serviço. Ele colocou os óculos de volta. Leandro, eu gostaria de te reintegrar. Se você quiser voltar. Voltei. Mas não da forma que eu esperava. Dom Paulo não me enviou de volta para uma paróquia grande ou tradicional. Me designou como capelão assistente numa casa de recuperação para dependentes químicos, na periferia de Nova Iguaçu. Você vai trabalhar com o Padre Antônio, ele disse. Ele vai te ensinar o que eu não consegui. Padre Antônio era tudo o que eu não era. Baixo, gordo, com uma risada contagiante e uma paciência infinita. Ele trabalhava naquela casa de recuperação havia 15 anos. Conhecia cada interno pelo nome, sabia suas histórias, suas lutas, suas famílias. Quando me apresentou à comunidade, ele disse: "Este é o Padre Leandro. Ele vai aprender com vocês. E talvez, se vocês tiverem sorte, vocês aprendam um pouco com ele também." Nos primeiros dias, eu me sentia deslocado. Aqueles homens e mulheres, a maioria jovens, carregavam dores que eu mal conseguia imaginar.
vícios que destroçaram famílias, crimes cometidos na desesperança, perdas irreparáveis. E eu, o padre queimado, achava que poderia ajudá-los como? Mas Padre Antônio me ensinou algo. Leandro, você não está aqui para salvá-los. Você está aqui para caminhar ao lado deles. Comecei a participar das rodas de conversa. Só ouvia. Não dava conselhos. Não citava versículos. Só ouvia. E aos poucos, alguns começaram a se abrir comigo. Talvez porque viram minhas cicatrizes e perceberam que eu também tinha passado pelo fogo. Talvez porque viram em mim alguém que não estava ali para julgá-los, mas para entender. Um dia, um jovem chamado Felipe me procurou. Ele tinha 23 anos, estava na casa havia 2 meses, tentando se livrar do crack. Ele olhou para minhas mãos e perguntou: Padre, como foi? Queimar assim? Eu respirei fundo. Foi o pior momento da minha vida, mas também foi o momento que me salvou. Ele franziu a testa. Como assim? Eu contei minha história. Não editei nada. Não omiti minha arrogância, meu orgulho, meus erros. Contei sobre o fogo, sobre o abandono, sobre o desespero. E sobre a aparição. Sobre a cura. Sobre o amor que encontrei quando achei que estava sozinho. Felipe ouviu em silêncio. Quando terminei, ele disse: Padre, eu não sei se acredito em milagres. Mas eu queria acreditar que alguém se importa comigo como se importaram com o Senhor. Eu segurei o ombro dele. Felipe, eu me importo. E Deus se importa. Mesmo quando parece que ninguém está olhando, Ele está. Felipe chorou. E eu chorei com ele. Porque percebi que aquele era meu verdadeiro chamado. Não pregar para multidões. Não confrontar o mal com megafones. Mas estar presente. Abraçar. Chorar junto. Ser humano. Os meses na casa de recuperação me ensinaram mais sobre fé do que todos os anos de seminário. Aprendi que redenção não é instantânea. É um processo lento, doloroso, cheio de recaídas e tentativas. Aprendi que Deus não exige perfeição. Exige honestidade. Exige que admitamos nossa fraqueza e aceitemos ajuda. Vi Felipe recair 3 vezes. Cada vez, ele voltava destruído, achando que tinha falhado definitivamente. E cada vez, eu o ajudava a se levantar. Felipe, cair não é o fim. Desistir é. Hoje, ele está há 6 meses limpo. Conseguiu um emprego numa oficina mecânica. Reconectou com a mãe. Voltou a sonhar. Há 2 semanas, recebi um convite inesperado. Era de Dona Conceição. Ela estava organizando uma missa especial no Morro do Cruzeiro, em agradecimento por um ano sem mortes violentas na comunidade. Ela queria que eu celebrasse. Hesitei. Não tinha certeza se estava pronto para voltar àquele lugar como padre. Mas Márcia me encorajou. Leandro, você precisa fechar esse ciclo. Subi o morro numa manhã de domingo. A praça estava cheia. Reconheci muitos rostos. Seu Valdir estava lá, na primeira fila, com um terno velho mas limpo. As mulheres que me receberam naquele dia estavam todas presentes. E no fundo, quase escondido atrás de um poste, vi um homem com uma cicatriz no rosto. Era o Pitbull. Meu coração disparou. Por um instante, pensei em sair correndo. Mas então, senti aquela paz de novo. Aquela certeza de que eu não estava sozinho. Respirei fundo e comecei a missa. Não preguei sobre julgamento ou condenação. Preguei sobre perdão. Sobre como todos nós carregamos feridas. Sobre como o amor de Deus é maior que nossos erros. Quando a missa terminou, as pessoas se aproximaram para cumprimentar. E então, vi o Pitbull se aproximando. Ele parou a alguns metros de distância, olhando para o chão. Eu fui até ele. Rafael, eu disse, chamando pelo nome de batismo. Ele levantou os olhos, surpreso. Padre! Eu te perdoo, eu disse. Não foi fácil. As cicatrizes no meu corpo ainda ardiam em dias frios. As memórias ainda me acordavam algumas noites. Mas eu disse. E eu senti. Eu te perdoo pelo que você fez. E peço que você me perdoe pelo que eu provoquei. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então, para minha surpresa, seus olhos se encheram de lágrimas. Padre, eu não consigo dormir desde aquele dia.
Eu vejo o Senhor queimando toda noite. Ele engoliu seco. Eu não sei como me perdoar. Eu coloquei a mão no ombro dele. Rafael, eu também não sabia. Mas aprendi que perdão não é esquecer. É escolher não deixar a dor definir quem você é. Ele balançou a cabeça, ainda chorando. Eu não sei se consigo mudar, padre. Eu segurei firme. Você não precisa mudar sozinho. Deixa Deus te ajudar. Bloco 9. Rafael ficou ali, parado, com os ombros curvados como se carregasse o mundo inteiro. Eu não tinha respostas mágicas para dar a ele. Não tinha fórmulas. Só tinha minha própria experiência de queda e reconstrução. Rafael, você sabe onde me encontrar, eu disse. Quando estiver pronto para conversar, eu estarei lá. Ele assentiu, limpou o rosto com as costas da mão, e saiu sem olhar para trás. Seu Valdir se aproximou depois que Rafael foi embora. Padre, o senhor é corajoso. Eu balancei a cabeça. Não é coragem, seu Valdir. É só o que eu aprendi. Que perdoar liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. Ele sorriu. O senhor mudou, padre. Mudou muito. Eu olhei para minhas mãos marcadas. Tive que mudar. Não tinha escolha. Desci o morro com Márcia naquela tarde. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Olhei para trás uma última vez. Aquele lugar tinha sido meu inferno. Mas agora, estava se tornando parte da minha redenção. Você fez bem hoje, Márcia disse, segurando meu braço. Fez muito bem. Eu não respondi. Apenas senti uma gratidão profunda por ter uma irmã que nunca desistiu de mim. De volta à casa de recuperação, a rotina continuou. Padre Antônio me ensinou a celebrar missa simples, sem pompa, onde as pessoas podiam interromper para fazer perguntas ou compartilhar algo. Aprendi a sentar no chão com os internos, a jogar dominó, a rir de piadas bobas. Aprendi que o sagrado não está apenas no altar. Está na mesa compartilhada, no abraço sincero, no silêncio respeitoso diante da dor do outro. Felipe continuou sua recuperação. Começou a me procurar não apenas para falar sobre suas lutas, mas para conversar sobre a vida. Sobre futebol, sobre música, sobre seus sonhos de um dia ter uma família. Padre, ele me disse um dia, eu acho que finalmente entendi o que é ter esperança. Não é achar que tudo vai ficar perfeito. É acreditar que vale a pena tentar mais um dia. Eu sorri. Exatamente, Felipe. É isso mesmo. A notícia da minha reconciliação com Rafael se espalhou. Alguns acharam bonito. Outros me criticaram, dizendo que eu estava sendo ingênuo, que homens como ele não mudam. Eu entendia a revolta. Entendia a desconfiança. Mas eu tinha aprendido algo fundamental. Se Deus me deu uma segunda chance depois de tudo que fiz, quem era eu para negar isso a outra pessoa? 3 meses depois daquela missa, Rafael me procurou. Apareceu na casa de recuperação numa tarde chuvosa. Estava diferente. Menos tenso. Menos armado de arrogância. Pediu para conversar em particular. Fomos até a capela pequena que havia no terreno. Sentamos nos bancos de madeira simples. Padre, ele começou, olhando para o crucifixo à frente, eu não sei por onde começar. Eu esperei. Silêncio também é uma forma de acolhimento. Ele respirou fundo. Eu estou tentando sair do tráfico. Mas não é fácil. Eles não deixam a gente sair assim. E eu tenho medo. Medo de morrer. Medo de que matem minha família. Eu entendi o peso daquelas palavras. Rafael, eu não vou fingir que sei como é a sua realidade. Não sei. Mas sei que mudança é possível. Difícil, arriscada, mas possível. Ele olhou para mim. Como o senhor conseguiu mudar, padre? Depois de tudo que passou? Eu mostrei minhas mãos. Estas cicatrizes me lembram todo dia de que sozinho eu não consigo nada. Eu dependo de Deus. E de pessoas que me sustentam. Você precisa das duas coisas também. Ele ficou em silêncio. Depois perguntou, o senhor acha que Deus pode perdoar alguém como eu? Com tudo que eu fiz? Eu me aproximei. Rafael, se Deus me perdoou por minha arrogância, por ter machucado pessoas com meu julgamento, por ter usado seu nome para alimentar meu orgulho, então sim. Ele pode perdoar você.
Mas você precisa dar o primeiro passo. Precisa pedir. Rafael fechou os olhos. E ali, naquela capela simples, ele começou a falar. Não era uma oração formal. Era um desabafo cru. Deus, se o Senhor existe, se o Senhor está me ouvindo, eu preciso de ajuda. Eu fiz muita coisa errada. Machuquei muita gente. E eu não sei como viver diferente. Mas eu quero tentar. Me ajuda. Por favor. Sua voz quebrou no final. Eu coloquei a mão no ombro dele. Ele está ouvindo, Rafael. E ele vai te ajudar. Mas você não pode fazer isso sozinho. Você precisa de proteção, de um plano, de pessoas que possam te apoiar. Rafael abriu os olhos. Quem vai me apoiar, padre? Quem vai confiar em mim? Eu pensei por um momento. Eu vou. E vou te conectar com pessoas que trabalham com isso. Assistentes sociais, advogados, gente que ajuda quem quer sair dessa vida. Nas semanas seguintes, trabalhei com Márcia para criar um plano de saída para Rafael. Não foi fácil. Envolveu relocação temporária, proteção policial, negociações silenciosas com lideranças comunitárias. Mas aos poucos, foi se desenhando um caminho. Rafael começou a frequentar as reuniões da casa de recuperação. Não como interno, mas como visitante. Ouvia as histórias dos outros, compartilhava sua própria. Começou a entender que não estava sozinho. Um dia, durante uma dessas reuniões, Felipe e Rafael conversaram. Dois homens de gerações diferentes, de caminhos diferentes, mas unidos pela mesma luta, a tentativa de recomeçar. Felipe contou sobre suas recaídas, sobre como cada vez que caía, achava que não ia conseguir levantar. Mas sempre tinha alguém ali, ele disse, olhando para mim. Sempre tinha alguém que acreditava que eu podia mais um dia. Rafael ouviu em silêncio. No final, ele disse, eu passei a vida toda achando que força era não precisar de ninguém. Que homem de verdade resolve tudo sozinho. Mas agora eu vejo que a verdadeira força é pedir ajuda. Aquelas palavras me tocaram profundamente, porque eram exatamente o que eu tinha precisado aprender também. Hoje, 2 anos depois de ter saído do hospital, eu olho para minha vida e vejo algo que nunca imaginei: paz. Não é a paz da ausência de problemas. É a paz de saber que não estou sozinho nos problemas. As cicatrizes no meu corpo continuam ali. Algumas doem em dias frios. Algumas coçam sem razão aparente. Mas eu não as escondo mais. Elas são parte da minha história. São lembretes de onde eu estive e de como fui resgatado. Márcia continua sendo meu pilar. Ela me visita toda semana, sempre trazendo algo. Um bolo, uma notícia engraçada, um abraço. Nossa relação mudou. Não é mais baseada em divergências e julgamentos. É baseada em respeito e amor verdadeiro. Eu aprendi a ouvir o que ela tem a dizer. E ela aprendeu a confiar que eu mudei de verdade. Padre Antônio se tornou um mentor e um amigo. Ele me ensina todos os dias, mesmo sem perceber. Na forma como trata cada pessoa com dignidade. Na forma como ri das próprias falhas. Na forma como encontra Deus nos lugares mais improváveis. Leandro, ele me disse outro dia, você sabe qual é o maior milagre? Não é a cura física. É a cura do coração. E o seu coração foi curado. Bloco 10. Expandido. Rafael está construindo sua nova vida. Conseguiu um emprego numa cooperativa de reciclagem, junto com seu Valdir. No começo, era difícil. Os outros cooperados desconfiavam dele. Sabiam quem ele tinha sido, sabiam o que ele tinha feito. Mas seu Valdir o defendeu. Esse rapaz quer mudar, ele disse na reunião de apresentação. E se a gente não der uma chance para quem quer mudar, então a gente não é melhor que quem condena. As palavras de seu Valdir silenciaram as objeções. Rafael começou fazendo o trabalho mais pesado: separar o lixo úmido, carregar os sacos mais cheios, limpar os galpões no final do dia. Ele nunca reclamou. Pelo contrário, trabalhava com uma dedicação que impressionava a todos. 3 meses depois de começar na cooperativa, Rafael me procurou. Padre, eu voltei a ver minha mãe. Seus olhos brilhavam quando disse isso. Dona Rosa não falava com ele há 5 anos. Ela tinha se cansado de vê-lo destruir a própria vida, de receber ameaças por causa dele, de chorar todas as noites sem saber se o filho estava vivo ou morto.
Quando Rafael apareceu na porta da casa dela, ela quase fechou na cara dele. Mãe, ele disse, com a voz embargada, eu sei que não mereço. Mas eu mudei. Ou pelo menos estou tentando mudar. E eu queria que a senhora soubesse disso. Dona Rosa ficou parada na porta por um longo tempo. Olhou para o filho, para as marcas no rosto dele, para os olhos que não tinham mais aquela frieza de antes. E então, lentamente, abriu a porta. Não disse nada. Apenas abriu. Rafael entrou. Sentaram à mesa da cozinha, a mesma mesa onde ele tinha comido quando criança. Ficaram em silêncio. Um silêncio pesado, cheio de anos de mágoa e dor. Até que Dona Rosa começou a chorar. E Rafael também. Eles não se abraçaram naquele dia. Não trocaram palavras de perdão elaboradas. Mas algo começou a ser reconstruído. Tijolo por tijolo. Silêncio por silêncio. Padre, Rafael me contou. Eu vou na casa dela toda semana agora. Ajudo com as compras, conserto coisas que estão quebradas, fico só fazendo companhia. A gente não fala muito ainda, mas estar ali já é muito. Eu entendi perfeitamente. Às vezes, a presença diz mais que 1000 palavras. Às vezes, estar ali, mesmo em silêncio, é a maior declaração de amor que alguém pode fazer. Rafael também começou a frequentar a igreja de novo. Sentava sempre no último banco, encostado na parede, como se quisesse ter uma rota de fuga caso precisasse. Ele não cantava, não rezava em voz alta. Apenas ficava ali, ouvindo, absorvendo. Depois das missas, ele saía rapidamente, evitando conversas. Mas ele estava ali. E isso já era um milagre. Um domingo, depois da missa, ele não saiu correndo. Ficou sentado enquanto todos iam embora. Quando o último fiel saiu, ele se levantou e veio até o altar, onde eu estava guardando os objetos litúrgicos. Padre, ele disse, olhando para o crucifixo, eu queria fazer algo. Não sei bem o que. Mas eu queria marcar esse recomeço de alguma forma. Queria que Deus soubesse que eu estou levando a sério. Pensei por um momento. Rafael, você já foi batizado quando criança, certo? Ele assentiu. Então o batismo já te marcou. Mas o que podemos fazer é uma celebração de renovação das promessas batismais. É como dizer a Deus, eu aceito de novo. Eu escolho de novo. Eu renovo meu compromisso. Os olhos dele se iluminaram. Pode ser isso, Padre. Eu quero renovar. Quero começar de novo, oficialmente. Marcamos a celebração para um mês depois, tempo suficiente para ele se preparar e convidar quem quisesse estar presente. Rafael passou aquele mês com uma dedicação que eu nunca tinha visto. Ele começou a frequentar as reuniões de catequese que eu dava na casa de recuperação, mesmo não sendo interno. Fazia perguntas, anotava coisas num caderno velho, discutia versículos com uma humildade genuína. Padre, ele me disse uma vez, eu passei a vida inteira achando que conhecia Deus porque tinha medo dele. Mas agora eu estou aprendendo que conhecer Deus é deixar que ele te conheça de verdade. No dia da celebração, a igreja do Morro do Cruzeiro estava cheia. Dona Rosa estava na primeira fila, com os olhos vermelhos mas um sorriso discreto no rosto. Os irmãos de Rafael estavam ali, alguns ainda desconfiados, mas presentes. Seu Valdir estava com o terno velho mas bem passado. Felipe tinha vindo também, trazendo alguns amigos da casa de recuperação. Márcia estava ao meu lado, ajudando a organizar tudo. E no fundo, escondidas entre as outras pessoas, vi algumas das mulheres que tinham rezado por mim quando eu estava no hospital. Quando Rafael entrou na igreja, ele estava tremendo. Vestia uma camisa branca simples e uma calça jeans. Caminhou até o altar devagar, como se cada passo custasse um esforço enorme. Quando chegou na minha frente, ele respirou fundo. Comecei a celebração. Não fiz um ritual longo ou complicado. Fiz algo simples, direto ao coração. Rafael, eu disse, olhando nos olhos dele, você está aqui hoje porque escolheu um caminho diferente. Não foi fácil. Não foi rápido. Mas você escolheu. E Deus honra essa escolha. Ele assentiu, ainda tremendo. Agora eu vou te fazer as mesmas perguntas que foram feitas no seu batismo. E você vai responder com a verdade do seu coração. Rafael, eu perguntei, elevando a voz para que todos ouvissem, você renuncia a Satanás? Ele hesitou por um segundo.
Não porque duvidava, mas porque estava sentindo o peso da pergunta. Renuncio, ele disse, com a voz firme. Você renuncia a todas as suas obras? Renuncio. Você renuncia a todas as suas seduções? Renuncio. Cada resposta saía mais forte, como se ele estivesse expulsando algo de dentro de si. Você acredita em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Ele olhou para cima, para o teto simples da igreja, e respondeu: acredito. Você acredita em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor? Acredito. Você acredita no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Ele fechou os olhos. Acredito. Peguei a água benta e a joguei sobre ele. Primeiro na cabeça, depois nos ombros, nas mãos. Que esta água te lembre do seu batismo. Que ela te lembre que você foi lavado, purificado, escolhido. E que, não importa onde você esteve, Deus nunca te abandonou. Rafael fechou os olhos e deixou as lágrimas escorrerem livremente pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de libertação, de um peso sendo tirado dos ombros. Quando a celebração terminou, Dona Rosa foi a primeira a se levantar. Ela caminhou até o filho, parou na frente dele, e pela primeira vez em 5 anos, o abraçou. Apertou forte, como se quisesse compensar todo o tempo perdido. Rafael escondeu o rosto no ombro dela e chorou como uma criança. Mãe, ele sussurrou, me desculpa por tudo. Ela segurou o rosto dele com as 2 mãos. Eu te perdoo, filho, eu te perdoo. Depois da celebração, fizemos um almoço comunitário na igreja. As mulheres da comunidade tinham preparado comida: arroz, feijão, frango, salada, farofa. Nada sofisticado, mas feito com amor. Sentamos todos juntos, em mesas improvisadas com tábuas e cavaletes. Rafael sentou ao lado da mãe, e pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Um sorriso genuíno, que iluminou o rosto dele. Seu Valdir levantou um copo de refrigerante e fez um brinde. Para Rafael. Que Deus continue te guiando nesse caminho novo. Todos levantaram seus copos. Rafael ficou de pé, olhou para todos ali, e disse: obrigado. Obrigado por não desistirem de mim. Obrigado por acreditarem que eu podia ser diferente. Eu não sei o que o futuro guarda, mas eu sei que não quero voltar a ser quem eu fui. E com a ajuda de vocês, e com a ajuda de Deus, eu vou conseguir. Dona Rosa o puxou de volta para a cadeira, chorando e rindo ao mesmo tempo. E naquele momento, olhando para aquela cena, eu vi o que a fé verdadeira faz. Ela não apenas transforma indivíduos. Ela reconstrói famílias. Ela restaura comunidades. Ela dá esperança onde só havia desespero. Felipe também está bem. Completou 1 ano limpo na semana passada. Fizemos uma pequena comemoração na casa de recuperação. Ele estava radiante, com um brilho nos olhos que eu não via no começo. Trouxe a namorada, Amanda, uma moça que conheceu na igreja. Ela trabalhava como caixa num supermercado e tinha um sorriso tímido mas caloroso. Padre Felipe me apresentou. Essa é a Amanda. A gente está junto há 6 meses. Eu cumprimentei ela. Felipe fala muito de você, ela disse. Diz que você salvou a vida dele. Eu balancei a cabeça. Não fui eu. Foi Deus. Eu só estava ali. Felipe mostrou fotos do apartamento que alugou. Era pequeno, 1 quarto e sala, numa área simples da cidade. Mas estava limpo, organizado, com cortinas nas janelas e plantas na varanda. Padre, é a primeira vez na vida que tenho um lugar só meu. Um lugar onde eu não preciso me esconder. Um lugar onde eu posso dormir em paz. A voz dele tremeu quando disse isso. Eu segurei o ombro dele. Felipe, eu estou muito orgulhoso de você. Ele também me contou sobre os planos de estudar mecânica. Tinha se inscrito num curso profissionalizante oferecido por uma ONG parceira da casa de recuperação. Eu sempre gostei de consertar coisas, padre. Desde criança. Mas nunca tive oportunidade de aprender direito. Agora eu vou ter. Amanda segurou a mão dele. E eu vou estar do lado dele, apoiando. Felipe olhou para ela com uma ternura que me tocou.
Padre, eu achei que nunca ia conseguir ter uma relação normal. Achei que nenhuma mulher ia me querer, por causa do meu passado. Mas a Amanda me aceitou. Contudo, Amanda corou. Felipe, todo mundo tem um passado. O que importa é o presente e o futuro. Eu olhei para aquele casal jovem, cheio de esperança, e pensei, isso é redenção. Não é apenas parar de usar drogas. É reconstruir uma vida inteira. É ter sonhos. É amar e ser amado. É acordar todo dia e escolher continuar. Na comemoração, Padre Antônio fez um discurso simples mas poderoso. Felipe, quando você chegou aqui, há mais de um ano, você estava destruído. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Mas você não desistiu. Caiu 3 vezes, mas levantou 4. E hoje, você está aqui, celebrando um ano de vitórias. Isso não é sorte. Isso não é acaso. Isso é força. Isso é fé. Isso é Deus trabalhando em você. Todos aplaudiram. Felipe chorou. Depois da comemoração, Felipe me puxou de lado. Padre, eu queria te pedir uma coisa. Eu esperei. Quando eu casar com Amanda, o Senhor casa a gente. Meu coração se encheu. Felipe, seria uma honra. Ele sorriu. A gente ainda não marcou data, mas a gente quer fazer direito. Na igreja, com família, com Deus no centro. E a gente quer que seja o Senhor. Eu o abracei. Pode contar comigo. Eu entendo o que ele quis dizer quando falou de planos para daqui a 5 anos. Porque eu também achei que ia morrer. Tanto fisicamente, naquele poste, quanto espiritualmente, naquela cela de hospital. Mas aqui estou. Não apenas vivo, mas vivendo de verdade. Encontrando Deus não nas certezas absolutas, mas nas dúvidas compartilhadas. Não nos julgamentos severos, mas na compaixão silenciosa. Não nos púlpitos altos, mas nos bancos baixos onde sentam os quebrados. Voltei ao Morro do Cruzeiro há alguns dias para uma visita sem compromisso. Só queria caminhar pelas vielas, sentir o lugar, conversar com as pessoas. Subi devagar, olhando para as casas, para as crianças brincando nas ruas estreitas, para os gatos dormindo nos telhados. Tudo parecia igual, mas eu sabia que estava diferente. Ou talvez eu é que estava diferente. Passei pelo poste onde fui amarrado. Parei. Alguém tinha pintado por cima, e agora ele era azul claro, com flores amarelas e brancas desenhadas ao redor. Havia até uma mensagem escrita à mão, com tinta preta: Deus transforma a dor em beleza. Toquei a superfície fria do metal. Fechei os olhos e deixei as memórias virem. O cheiro de gasolina. O calor insuportável. O desespero. Mas junto com as memórias ruins, vieram outras. A aparição de Nossa Senhora. A cura inexplicável. O abraço de Márcia. O perdão de Rafael. A alegria de Felipe. E eu percebi, aquele poste não era mais um símbolo de morte. Era um símbolo de renascimento. Dona Conceição me viu da janela e desceu para conversar. Ela usava um avental florido e carregava uma sacola de compras. Padre, o senhor vem sempre aqui agora, não é? Eu sorri. Venho. Este lugar faz parte de mim. Para o bem e para o mal. Ela segurou meu braço com carinho. O senhor sabe que as pessoas aqui falam do senhor como um milagre, não sabe? Dizem que Nossa Senhora te trouxe de volta para nos ensinar algo. Eu balancei a cabeça. Se eu ensinei alguma coisa, Dona Conceição, foi sem querer, porque eu ainda estou aprendendo. Ela riu, aquela risada franca de quem já viveu muito. Padre, todo mundo está sempre aprendendo. Mas tem gente que aprende com orgulho e tem gente que aprende com humildade. O Senhor aprendeu com humildade. Aquelas palavras ficaram comigo o resto do dia. Humildade. Era isso que eu tinha buscado a vida inteira sem saber. Achava que santidade era rigidez. Que fé era certeza. Que servir a Deus era estar sempre certo. Mas aprendi, através do fogo, através da dor, através da reconstrução lenta, que santidade é reconhecer sua pequenez. Que fé é confiar mesmo na dúvida. Que servir a Deus é se curvar diante do outro, não se impor sobre ele. Dona Conceição me convidou para entrar e tomar um café. Aceitei. Sentamos na pequena sala dela, com as paredes cobertas de fotos de família.
Ela apontou para uma foto antiga. Esse é meu marido. Morreu há 10 anos. Olhei para o homem na foto, de bigode e sorriso largo. Sinto muito, Dona Conceição. Ela balançou a cabeça. Não precisa. Ele viveu bem. Morreu em paz. E deixou boas lembranças. O que mais a gente pode pedir? Ela tinha razão. No final, o que fica são as lembranças. As marcas que deixamos nos outros. O amor que plantamos. Conversamos por mais de 1 hora. Ela me contou histórias da comunidade, das dificuldades, das vitórias pequenas. Me contou que a violência tinha diminuído no último ano, que as crianças estavam voltando a brincar nas ruas sem tanto medo, que a igreja estava sempre cheia agora. As pessoas voltaram a ter esperança, padre. E parte disso é por causa do Senhor, por causa da sua história. Eu não sabia o que dizer. Dona Conceição, eu só fiz o que precisava fazer. Sobreviver. Recomeçar. Ela segurou minha mão. Às vezes, sobreviver já é um testemunho, padre. Às vezes, continuar de pé já é um milagre. Quando saí da casa dela, o sol estava se pondo. O céu estava pintado de laranja e rosa. Olhei para a favela, para as casas empilhadas na encosta do morro, para as antenas e os fios elétricos cruzando o céu. E pensei, aqui foi onde eu morri. Mas também foi onde eu renasci. Este lugar, com toda sua dureza, com toda sua dor, me ensinou mais sobre Deus do que qualquer seminário. Me ensinou que Deus não está apenas nas catedrais. Está nas vielas estreitas. Não está apenas nos cânticos solenes. Está nos gritos das crianças brincando. Não está apenas nos sacramentos formais. Está no abraço dado no momento certo. Desci o morro devagar, parando para cumprimentar pessoas que reconhecia. Seu Valdir estava na esquina, terminando o dia de trabalho. Padre, indo embora. Eu assenti. Mas volto semana que vem. Ele sorriu. A gente sempre espera o Senhor, padre. Sempre. Aquelas palavras simples me aqueceram por dentro. Ser esperado. Ser querido. Ser parte de uma comunidade. Isso era algo que eu nunca tinha experimentado de verdade. Sempre fui o padre distante, o juiz severo, o pregador inacessível. Agora eu era só Leandro. Um homem marcado, imperfeito, mas presente. De volta ao apartamento de Márcia, encontrei uma mensagem dela na geladeira. Leandro, fui resolver umas coisas da ONG. Volto tarde. Tem comida no forno. Esquentei a comida, sentei à mesa pequena da cozinha, e comi sozinho. Mas não me sentia sozinho. Sentia a presença de todos que tinham me sustentado. Márcia, seu Valdir, Dona Conceição, Felipe, Rafael, Padre Antônio. Todos eles eram fios de uma rede que me segurava. E no centro dessa rede, invisível mas real, estava Deus. Tem dias que a dor volta, física e emocional. Tem dias que eu acordo e ainda sinto o cheiro da gasolina, mesmo sabendo que é só uma lembrança. Tem dias que vejo Rafael na rua e meu corpo trava por um segundo, lembrando do que ele fez. Tem dias que olho no espelho e não reconheço o homem que me olha de volta, com o rosto marcado e a pele esticada. Mas aprendi que isso é parte da cura. Cura não é esquecer. Cura não é apagar o passado. Cura é aprender a carregar as memórias sem deixar que elas te destruam. É olhar para as cicatrizes e ver não apenas a dor, mas também a superação. Márcia me ligou ontem. Estava empolgada, falando rápido como sempre faz quando tem boas notícias. Leandro, consegui aprovar um projeto novo na ONG. Vamos abrir um espaço de acolhimento para pessoas que querem sair do crime. Vai ter assistência jurídica, psicológica, encaminhamento para empregos. E eu queria que você fosse o coordenador espiritual. Meu coração se encheu. Márcia, eu adoraria. Quando começa? Ela riu. Daqui a 3 meses. Mas já quero começar a planejar com você. Você finalmente encontrou seu lugar, irmão. Talvez ela esteja certa. Talvez meu lugar nunca tenha sido nos púlpitos grandes, nas pregações eloquentes, nos aplausos das multidões. Talvez meu lugar sempre foi nas margens. Com os quebrados, os rejeitados, os esquecidos, os que ainda buscam. Ontem à noite, antes de dormir, fiz algo que não fazia muito tempo. Peguei meu diário velho,
aquele onde escrevi tudo logo depois de sair do hospital. Reli algumas páginas. Vi a raiva transbordando em cada linha. Vi o desespero gritando entre as palavras. Vi a solidão sufocante em cada parágrafo. E comparei com o que sinto hoje. A diferença é gritante, quase surreal. Não sou mais aquele homem. Ele morreu no fogo. O que sobreviveu é outra pessoa. Alguém que ainda carrega as mesmas cicatrizes, mas com um coração diferente. Escrevi uma última entrada no diário. Foi curta, mas veio do fundo da alma. Hoje eu entendi que o fogo não me destruiu. Ele me purificou. Tirou o que era falso, o que era orgulho disfarçado de santidade, o que era medo mascarado de coragem. E deixou o que era verdadeiro. E o que sobrou, mesmo marcado, mesmo imperfeito, mesmo quebrado em 1000 pedaços e remontado com muito esforço, é mais real do que tudo que eu fui antes. Obrigado, Deus, por não ter desistido de mim quando eu desisti de mim mesmo. E obrigado, Maria, por ter me segurado quando eu achei que ia cair para sempre no vazio. Fechei o diário com cuidado. Olhei para minhas mãos uma última vez antes de apagar a luz. As cicatrizes brilhavam levemente sob a luz fraca do abajur, formando um mapa de dor e sobrevivência. Passei os dedos sobre elas, sentindo a textura irregular da pele reconstruída. E eu sorri, porque percebi algo profundo, algo que tinha demorado anos para entender. Essas marcas não são sinais de derrota. São troféus de vitória. Vitória sobre o orgulho que quase me matou. Vitória sobre o medo que me paralisava. Vitória sobre a solidão que eu escolhi. Vitória sobre a arrogância que me cegava. Eu caí no fogo achando que ia morrer. Caí gritando versículos bíblicos, achando que minha fé inabalável me protegeria. Caí sozinho, abandonado, traído por minha própria rigidez. Mas saí de lá renascido. Não foi instantâneo. Não foi fácil. Foi um processo longo, doloroso, cheio de recaídas emocionais e momentos de desespero. Mas eu saí. E agora, cada dia é um presente que eu não dou mais como garantido. Cada abraço é um milagre que eu celebro. Cada perdão dado e recebido é um pedaço do céu descendo à terra. Se você me perguntasse hoje, depois de tudo que passei, o que eu aprendi, eu diria: aprendi que Deus não está no barulho das pregações inflamadas. Está no silêncio reverente de quem ouve. Não está nas respostas prontas e dogmáticas. Está nas perguntas honestas que admitem dúvida. Não está na força imposta de cima para baixo. Está na fraqueza assumida, na vulnerabilidade compartilhada. E aprendi que servir a Deus não é sobre estar sempre certo, sobre vencer debates teológicos, sobre converter multidões com retórica poderosa. É sobre amar, mesmo quando dói. Especialmente quando dói. É sobre estar presente, mesmo quando é desconfortável. É sobre perdoar, mesmo quando parece impossível. As cicatrizes no meu corpo vão ficar para sempre. Os médicos já me disseram isso. Algumas vão clarear com o tempo, outras vão permanecer escuras e grossas. Mas não me incomodam mais. Pelo contrário, elas me lembram de onde eu vim. Me lembram de quem eu fui e de quem eu nunca mais quero ser. Me lembram de que Deus me alcançou no meu momento mais baixo, quando eu estava literalmente em chamas, física e espiritualmente. E se Ele me alcançou ali, então não há lugar tão escuro, tão profundo, tão desesperador onde Ele não possa alcançar. Porque agora eu sei, com uma certeza que vem não da cabeça mas do coração, que as cicatrizes não são lembretes do inferno que vivi. São lembretes do céu que encontrei quando parei de procurá-lo nos lugares errados. O céu não estava nas doutrinas rígidas que eu pregava. Não estava nos julgamentos severos que eu distribuía. Não estava na minha suposta santidade inabalável. O céu estava aqui o tempo todo. Nas mãos calejadas de seu Valdir, que me encontrou quando eu rastejava para a morte. No abraço fiel de Márcia, que nunca desistiu mesmo quando eu a expulsava. Nas lágrimas de arrependimento de Rafael, que mostram que ninguém está além da redenção. No sorriso renovado de Felipe, que prova que recomeços são possíveis. Nos terços silenciosos de Dona Conceição, que sustentaram minha vida com orações que eu nem sabia que existiam. No perdão imerecido que recebi e que aprendi, com muito custo, a dar. E você, que está me ouvindo agora, enquanto eu divido esta história que ainda dói contar mas que precisa ser contada, talvez também carregue suas próprias cicatrizes. Talvez também tenha passado pelo fogo de alguma forma. Não necessariamente um fogo físico como o meu,
mas um fogo emocional, espiritual, relacional. Talvez também tenha se sentido abandonado por Deus, perdido num deserto de silêncio, quebrado em pedaços que parecem impossíveis de juntar novamente. Talvez também tenha olhado no espelho e não reconhecido a pessoa refletida. Talvez também tenha gritado para o céu perguntando por quê, sem receber resposta audível. Eu só queria que você soubesse uma coisa, e eu digo isso com toda a sinceridade de quem viveu o que estou dizendo: você não está sozinho. Mesmo quando parece que o silêncio do céu é ensurdecedor, quando parece que suas orações batem no teto e voltam vazias, quando parece que você foi completamente esquecido, Deus está ali. Ele está nos lugares mais improváveis, nas pessoas mais simples que você talvez nem note, na dor que você acha que vai te matar, mas que, na verdade, está te transformando numa versão mais real, mais humana, mais capaz de amar de você mesmo. Não desista. Por favor, não desista de você. Não desista de Deus, mesmo quando Ele parece ter desistido de você. Porque se eu, com toda a minha arrogância sufocante, com toda a minha rigidez destruidora, com todo o meu orgulho disfarçado de santidade, fui alcançado pela misericórdia infinita no meu momento mais baixo, então você também pode ser. O fogo pode queimar, pode marcar para sempre, pode doer além do que você achava que era possível suportar, mas não pode destruir o que Deus decidiu preservar. E Ele decidiu preservar você, assim como decidiu preservar a mim, mesmo quando eu não merecia, mesmo quando eu tinha causado tanto mal, mesmo quando eu tinha usado seu nome para justificar minha crueldade. As chamas subiram pelo meu corpo naquela noite terrível, e eu achei que era o fim. Achei que Deus estava me punindo, me abandonando, me deixando morrer da forma mais dolorosa possível. Mas hoje eu entendo que aquele não foi o fim. Foi o começo. O começo de uma vida verdadeira, despida de máscaras e pretensões. O começo de uma fé real, construída não em certezas arrogantes mas em confiança humilde. O começo de um amor genuíno, que não julga mas acolhe, que não condena mas restaura. E se há algo que eu quero que você leve desta história, que ficou gravada não apenas nas minhas cicatrizes mas no meu coração reconstruído, é isso: Deus não desiste. Ele não desistiu de mim quando eu estava amarrado naquele poste. Não desistiu quando eu estava na ala psiquiátrica, sedado e perdido. Não desistiu quando eu cuspi raiva e desespero na cara dele. E Ele não vai desistir de você. Não importa onde você está. Não importa o que você fez. Não importa quão longe você acha que se afastou. A mão dele sempre está estendida. Sempre. Você só precisa ter coragem de pegar. E se você não tem coragem agora, tudo bem. Apenas continue respirando. Continue existindo. Porque enquanto há vida, há possibilidade de recomeço. E recomeços, eu aprendi, são a especialidade de Deus.